dia, estamos começando mais um programa com Ariel Fernandes, que pode ser visto todos os dias pela sua TV Mar Canal 25, para quem é assinante NET, né? A gente daqui a pouco vai estar mostrando aí como é que você pode indicar o nosso programa, tanto agora, ao vivo, são 8h50 da manhã, como depois de meio-dia, à noite, enfim. Mas hoje, uma segunda-feira linda, segunda-feira maravilhosa, né? O dia aí com um pouco de sol, mas também a nuvem querendo tomar o seu espaço, mas é tudo muito belo, muito bonito, porque tivemos a oportunidade de abrir os olhos, a oportunidade de respirar. E enquanto a vida há esperança, portanto, com chuva ou com sol, o importante é que nós tivemos esta oportunidade, tá certo? E a gente deseja uma segunda-feira de muita alegria, de muita paz, de muita saúde, de muita prosperidade, muita criatividade para você, para os seus colaboradores, amigos, vizinhos, filhos, para os que estão pertinho, para quem está bem longe, mas que você tenha um carinho todo especial. É o que a gente deseja para você e para todos aqueles que fazem parte da sua vida. Inclusive, não só ter criatividade, mas colocá-la em prática, esse é o principal objetivo e isso é o que deve acontecer para a gente conseguir dar um drible aí nas adversidades, nos problemas, nas crises e com certeza partir para cima e fazer a diferença. Veja bem, se você quer indicar o nosso programa para uma prima, um amigo, um irmão, o pai, a mãe, agora para ela assistir, e ela não é assinante NET lá no canal 25, ela pode assistir pela gazetaweb.com, tá aí, ó, do lado direito, tá a imagem do nosso querido Viderlan Araújo, né? Ele aí em cima, você clica nessa setinha e com certeza vai estar assistindo simultaneamente o que está acontecendo na sua TV Mar Canal 25. Agora, quem quer estar falando e quer estar lendo ao mesmo tempo as notícias da Gazeta Web, não consegue, né, Ariel? Ou uma coisa ou outra. Tá aí, é assim que você também pode indicar lá no YouTube. Lá você vai digitar TV Mar Canal 25, como o diretor Felipe Ferreira, ele está mostrando aí. Você vai dar um Enter e vai aparecer a primeira página. Clica outra vez aí em cima do nome TV Mar. Isso, e aí estão os programas atuais. Portanto, obrigado ao Canal Legal, né, com o Léo Palmeira, 15 minutos com o Silvio Camelo, Tal Verdade Informação, aparecendo aí o Major Moisés Henrique, né, A Vez do Povo com o nosso querido Wilson Júnior, bate-papo com o Geraldo Câmara, tá, Segurança em Foco, tá aí a imagem do delegado Flávio Saraiva, e muito obrigado pelo carinho, tá cortando com o Ariel, enfim, obrigado mesmo pelo carinho, obrigado pela audiência, toda a TV Mar agradece esse carinho, tá bom? Agradece mesmo. Hoje no nosso programa nós vamos receber Mônica Ximenes e Maurício Lima, preste atenção, eles são representantes da Associação dos Amigos dos Autistas. Pois é, que eles vão explicar para a gente o que está sendo realizado aí pela entidade, né? E também sobre as atividades que marcaram o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, comemorado no último sábado. Você sabe o que é autismo? Sabe como tratar? Sabe como detectar? Pois é, a gente vai saber tudo sobre este mundo do autismo. São pessoas relacionadas exatamente a esta situação, a este tema, e convivem com certeza, e também com certeza tem muita coisa para levar como informação importante para toda a sociedade. Nós vamos ver também uma matéria sobre a vacina contra o HPV, que já está disponível aí nos postos de saúde de todo o estado. Eu espero que esteja mesmo, né? Porque as filas ainda estão grandes aí, as pessoas não estão encontrando, mas vamos ver o que é que diz essa matéria hoje para a gente ficar muito... Aliás, você tem aí dois grandes motivos, né? Saber exatamente como lidar com a situação do autismo a uma criança, o filho de uma amiga, de um parente, né? E também saber um pouco sobre a questão da vacina contra o HPV, né? Que já está disponível nos postos de saúde de todo o estado. Então, você não pode perder
esse programa de hoje, tá bom? E você também pode mandar um WhatsApp para a gente no 98-107-9872. Só você pegou aquele flagra mesmo no trânsito, na rua, no posto de saúde, na escola dos filhos, dos sobrinhos, na escola da comunidade, manda para a gente, tem uma equipe aí aguardando com muito carinho o seu contato e com certeza com todo o interesse de levar ao conhecimento da sociedade e muito especialmente do poder público. Está lá agora exatamente Patrícia Barros, Laira Santa Rosa. Na parte da tarde você pode contar com Porlane Santos. Está aí uma equipe com muito carinho querendo levar ao conhecimento da sociedade, tá bom? Todas as suas necessidades. Nós vamos começar o programa falando de um estudo divulgado semana passada que mostra que 1/5 da população brasileira adulta ou quase 30 milhões de pessoas é obesa. O número é maior entre as mulheres. Atenção, mulheres. Os números colocam o Brasil entre os países obesos do mundo. Entre os homens, só fica atrás da China e Estados Unidos. Entre as mulheres, o Brasil fica em 5º, atrás também de Rússia e Índia. Por outro lado, o estudo mostra que o país melhorou em relação à pessoa abaixo do peso. O Brasil aparecia em 9º nos rankings de 1975 e agora está em 18º entre os homens e 13º entre as mulheres. Mas é realmente ainda motivo de muita preocupação e que as mulheres, especialmente, assim também como os homens, possam aumentar os cuidados em relação ao abuso na alimentação. E a detecção do câncer de mama cedo favorece seu tratamento, por isso que uma equipe do Centro Tecnológico de Monterrey, no México, desenvolve um dispositivo para facilitar este processo através da saliva. O dispositivo é capaz de detectar uma proteína que se localiza na saliva e é desenvolvida por um grupo muito amplo de mulheres que apresentam aí câncer de mama nos períodos iniciais. A grande vantagem deste método é que antecipa a detecção da doença, mesmo em mulheres que realizam o autoexame, o chamado autoexame. Daí mais uma tecnologia em prol da saúde mundial e especialmente a saúde da mulher. Está aqui a nossa Gazeta de Alagoas de hoje, não, Jariel, de ontem, domingo, mas como segunda-feira não tem Gazeta, ela vem muito recheada de informações de Alagoas, do Brasil e do mundo, a gente também ainda tem muito assunto para ler na segunda-feira. E você que quer se tornar um assinante Gazeta de Alagoas, ela vem exatamente assim, ó, tá? Embalada, com embalagem protetora, higiênica, e você pode se tornar um assinante Gazeta de Alagoas, ligando para o 4009-7999, vai dividir no cheque, no cartão e vai receber de forma confortável todas as manhãs na sua casa a Gazeta de Alagoas. Está aqui, ó, bandidos se mudam para conjunto ou conjuntos da reconstrução. E aí, como o cerco em Maceió está apertando, estes bandidos vão para outros municípios próximos de Maceió, vão se alojando por ali e se envolvendo no meio da população. Mas não se preocupem não, que a polícia também está chegando por lá, o cerco está apertando, eu iria embora do estado. Primeiro, parar com esta bandidagem, né? Parar com esta malandragem e trabalhar, procurar um trabalho de servente de pedreiro, de servente de eletricista, de qualquer coisa, menos ser bandido, porque eu sei que está apertando. Se não quiser deixar, vai embora para outro estado, porque os homens da segurança pública do nosso estado, inclusive o Coronel Lima Júnior, né? O Coronel Lima Júnior, hoje secretário de Segurança, também
também não está para brincadeira e vai continuar com aquela mesma intensidade do doutor Alfredo Gaspar de Mendonça, não tenha dúvidas. Olha aqui, ó, AVC, diabetes, infartos lideram mortes em Alagoas. E aí a gente tem que continuar com muito cuidado para que a gente não seja surpreendido. E crise política expõe racha interno no PMDB. Se eu fosse o PMDB, eu também já teria saído há muito tempo, porque afundar num barco. Gente, esse final de semana foi preso mais outra turma do PT. Não dá para a gente entender como é esse negócio, não. Como que alguém ainda quer se defender? Olha, deixa para lá, Ariel. Vai levar uma bronca aí da Patrícia Barros, da Laira Santa Rosa. Deixa isso para lá. Vamos chamar o intervalo, que daqui a pouco nós vamos falar de algo muito importante, que é sobre o autismo. Nós já estamos aqui com os diretores da Associação dos Autistas de Alagoas e eles vão explicar. É muito interessante a gente conseguir, como é que você pode perceber que o seu filhinho, né, que o bebezinho pode ter autismo, né? E com quantos anos que se desenvolve? Já nasce com o problema, é desenvolvido depois? Nós vamos saber daqui a pouco, depois do nosso intervalo. Não sai daí que a gente volta já. A Prefeitura está iluminando a vida de milhares de maceioenses. Diversas luminárias receberam manutenção ou foram instaladas por toda a cidade, inclusive em comunidades que há tempos sofriam com medo das ruas escuras, como o Conjunto Salvador Lira. Antes minha mãe não deixava eu jogar aqui, sabe? Porque era muito escuro. Com a iluminação nova, a segurança e a qualidade de vida só melhoraram e a população voltou a usar os espaços públicos, como praças e quadras esportivas. Meu filho hoje pode ficar na praça, eu não fico mais vigiando ele como antes. Diversos outros bairros, conjuntos, ruas e avenidas por toda Maceió também estão sendo beneficiados com uma iluminação de qualidade. Um trabalho da Superintendência Municipal de Energia e Iluminação Pública. A população também pode ajudar avisando de postes que precisam de manutenção. Ligue para o Disque Luz 0800 031 9055. A ligação é grátis. Iluminação, investimento da Prefeitura para um novo tempo em Maceió. Tem coisa na vida que a gente nunca esquece. Como aquele café quentinho pela manhã, o abraço apertado daquele velho amigo, a criançada brincando no final da tarde, o cuscuz maravilhoso que a gente sempre quer mais. O nascimento do terceiro filho, celebrado igualzinho ao primeiro. Aquele bolo quentinho e delicioso para comemorar a formatura da sua filha. É difícil esquecer desses bons momentos. Mais difícil ainda é esquecer os sabores que marcaram esses bons momentos. Coringa, forte como o povo nordestino. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. Promoção de aniversário Galpão Sofisticator. Sofá retrátil 10 de R$ 149,90. Toda loja com 30-50% de desconto real. Nas compras à vista acima de R$ 1.999, você ganha uma linda poltrona. Galpão Sofisticator, Avenida Menino Marcelo 280. A Prefeitura está iluminando a vida de milhares de maceioenses. Diversas luminárias receberam manutenção ou foram instaladas por toda a cidade, inclusive em comunidades que há tempos sofriam com medo das ruas escuras, como o Conjunto Salvador Lira. Antes minha mãe não deixava eu jogar aqui, sabe? Porque era muito escuro. Com a iluminação nova, a segurança e a qualidade de vida só melhoraram e a população voltou a usar os espaços públicos, como praças e quadras esportivas. Meu filho hoje pode ficar na praça, eu não fico mais
vigiando ele como antes. Diversos outros bairros, conjuntos, ruas e avenidas por toda Maceió também estão sendo beneficiados com uma iluminação de qualidade. Um trabalho da Superintendência Municipal de Energia e Iluminação Pública. A população também pode ajudar avisando de postes que precisam de manutenção. Ligue para o Disque Luz 0800 031 9055. A ligação é grátis. Iluminação, investimento da Prefeitura para um novo tempo em Maceió. Você sabe o significado dos 5 R's da educação ambiental? Fique sabendo. 5 ações para um futuro melhor. 5 práticas para uma vida sustentável. Essa história teve início nos anos 70 do século passado, quando as questões ambientais começavam a preocupar muita gente. Assim, criou-se o conceito dos 3 R's. O primeiro R é reduzir. Isso mesmo, reduzir o consumo, comprar só o necessário e escolher produtos com maior durabilidade. O segundo R é reutilizar, ou seja, usar um produto mais de uma vez para outro fim. Quer um exemplo? Quando acabar o doce de um pote de vidro, você pode usar a embalagem para guardar outra sobremesa. O terceiro R é reciclar. Nem todo material pode ser reciclado, mas o plástico, o metal, o papel e o vidro, por exemplo, podem ser separados e transformados outra vez pela indústria, diminuindo a extração de matéria-prima da natureza. Mas o tempo foi passando e pesquisadores e ambientalistas viram a necessidade da colaboração de mais 2 R's. O quarto R é recusar. Sim, recusar produtos fabricados sem respeitar a natureza ou que prejudiquem o meio ambiente. E por fim, o quinto R, o R de repensar. Precisamos sempre refletir sobre os nossos hábitos de consumo e adotar práticas sustentáveis. Os 5 R's são ações e práticas para um mundo melhor. Fique sabendo. Tem coisa na vida que a gente nunca esquece. Como aquele café quentinho pela manhã, o abraço apertado daquele velho amigo, a criançada brincando no final da tarde, o cuscuz maravilhoso que a gente sempre quer mais, o nascimento do terceiro filho, celebrado igualzinho ao primeiro, aquele bolo quentinho e delicioso para comemorar a formatura da sua filha. É difícil esquecer desses bons momentos. Mais difícil ainda é esquecer os sabores que marcaram esses bons momentos. Coringa, forte como o povo nordestino. Estamos de volta. Eu quero mandar um abraço para o meu amigo Jonatas Moraes, ali do Tabuleiro. Falar em Tabuleiro, a gente tem muita gente no Graciliano Ramos que tem assistido o nosso programa. Muito obrigado ao pessoal do Graciliano Ramos. Muita gente mesmo. Eu encontro sempre com algumas pessoas que moram ali e elas assistem o nosso programa. A NET já está também por ali e outras pessoas estão assistindo pela internet, pelo YouTube, tá bom? E também um abraço para o pessoal do Feitosa, o bairro do Feitosa. Parece-me que foi um pouco esquecido, conseguiram consertar um buraco ali bem em frente à igreja de São Judas Tadeu, mas logo em outra partezinha próxima da igreja, outro buraco que eles não consertaram, e a gente já falou isso algumas vezes para a Prefeitura de Maceió, que é uma via de muito trânsito e precisa de um tratamento diferenciado para que possa fluir melhor o trânsito naquela região, tá certo? Fica essa dica aí para a Prefeitura de Maceió, que eu tenho certeza que o prefeito Rui Palmeira tem todo o interesse de melhorar a nossa cidade. Gente, olha, já está disponível, né, nos postos de saúde de todo o estado a vacina contra o HPV, que previne a infecção pelo vírus, né, que pode provocar o câncer do colo do útero. A imunização ela é destinada a meninas com idade entre 9 a 13 anos. O nosso repórter Viderlan Araújo tem mais informações.
A Secretaria Estadual de Saúde tem enfatizado, junto ao Ministério da Saúde, da importância da vacina contra o HPV, que foi inserida no calendário nacional entre 2015 e 2016, mas que a procura tem sido pequena pelos mais diversos aspectos. Nós vamos conversar a respeito desse assunto com a Denise Castro, ela que é supervisora estadual do Programa Nacional de Imunização aqui em Alagoas, e vai explicar para a gente como é que tem sido esse trabalho, esse chamamento. A população, na verdade, tem tido pouca informação a respeito desse assunto. Como é que tem sido, Denise? Exatamente, né? Nós iniciamos essa vacina em 2014, onde houve uma campanha, um chamamento maior, onde nós tivemos também resultados bem melhores. E estratégias que nós usamos é vacinar nas escolas, surtiu efeito, onde houve uma cobertura vacinal mais adequada. Em 2015, essa cobertura já diminuiu e agora em 2016, iniciamos desde janeiro a vacinação nas unidades básicas, todas as unidades do estado de Alagoas, que é em torno de 817 mil unidades de saúde, tem a vacina para ofertar a essas adolescentes. E orientamos aos municípios o quê? A orientação. Alguns vão fazer vacinação nas escolas, porque nessa oportunidade pega o maior número possível de crianças e adolescentes, porque são meninas, né, de 9 anos, que agora é de 9 a 13 anos. Iniciamos em 2014 de 11 a 13, 2015 foi de 9 a 11 e agora 2016 de 9 a 13 anos. Aquelas meninas que não tiveram oportunidade de tomar em 2014, 2015, ou que fizeram só uma dose e não completaram o esquema, vão poder completar agora. E o esquema passa a ser diferente. Até 2015 era um esquema de 3 doses e a partir de 2016, de janeiro, o esquema são 2 doses. Existe resistência, muitas vezes, dentro de casa, com os próprios pais que não querem que essas meninas, nessa faixa etária de 9 a 13 anos, venham tomar essa vacina, Denise? Isso, sim. É por isso que nós orientamos aos profissionais irem nas escolas, fazer palestras educativas, dar informações sobre a importância da vacinação, falar um pouco do câncer do colo de útero, né, que é um câncer agressivo que tem causado mortes, né, nesses anos todos. Então, a prevenção é a melhor solução. Bom, Denise, e a respeito dessas ações, você falou que o câncer do colo do útero, ele tem os casos aumentado. Isso está muito associado também a essa falta de uma continuidade no trabalho das pessoas, entendendo a importância da vacina? Isso, a vacina é recente, a gente não tem impacto em resultados, né? Porque está sendo vacinadas as adolescentes e o câncer geralmente acontece numa fase mais adulta. Mas o objetivo é esse, prevenir agora para no futuro essas adolescentes não desenvolvam câncer do colo do útero, que 70% dos cânceres do colo do útero é provocado pelo vírus HPV. É um vírus agressivo que pode provocar o câncer. Denise, a respeito dessa meta que Alagoas tem a atingir, uma meta que estipulada pelo Ministério da Saúde, como é que tem sido esse trabalho também de vacinação? Alagoas tem tido resultados expressivos? Nós tivemos resultados bem melhores em 2014, 2015, agora para a segunda dose foi abaixo do que nós esperávamos. Deveria ter vacinado no mínimo 80% dessas meninas e não conseguimos, como todo o Brasil, né? Então, é preciso que os pais, os educadores, orientem essas jovens a procurar uma unidade de saúde para tomar a vacina, para fazer uma questão de prevenção mesmo, para que no futuro ela não desenvolva câncer do colo do útero. Para quem quer saber mais informações do que é o HPV e os danos, os riscos que ele pode trazer para jovens que no futuro podem se transformar em mulheres, mães de família e que têm essa condição do colo do útero, um câncer realmente extremamente agressivo, onde buscar mais informações? É fácil, porque hoje todos os jovens têm acesso, né, à internet, a várias situações que eles podem clicar e já procurar informações do que é o HPV, o que é que ele causa. Denise, muito obrigado. Recebemos aqui, aliás, ela que nos recebeu, né, Denise Castro, que é supervisora estadual do Programa de Imunização da Secretaria Estadual de Saúde, falando desse papel importante, um trabalho que vai ser feito nas próprias escolas, mas que conta também com a participação dos pais para entender que essa vacina contra o vírus do HPV acaba sendo importante no combate ao câncer de colo de útero, para essa faixa etária que é muito importante também participar
participar com essa linha rigorosa de vacinas entre 9 a 13 anos para poder evitar que essa doença possa realmente ter um grave dano daqui para frente na vida dessas pessoas. Com imagens de Chico Nogueira, Viderlan Araújo para a TV Mar, canal 25 na NET. Pois é, está aí a importância de você direcionar a atenção para as crianças entre 9 e 13 anos, meninas entre 9 e 13 anos. Gente, no último sábado foi comemorado o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Diversas ações foram realizadas para esclarecer a população sobre o que é o autismo. Recebemos aqui a Mônica Ximenes e Maurício Lima de Mendonça, né, que fazem parte aí da Associação dos Amigos dos Autistas. Muita gente ainda não tem, aliás, tem muita dúvida, né? Muita gente ainda não tem noção, né, boa, completa, né, sobre o que é o autismo. E a gente queria logo saber, né, que tanto o Maurício quanto a Mônica esclarecessem para a gente o que é o autismo. Bom dia, sejam bem-vindos. Bom dia, Ariel e telespectadores. O autismo é um transtorno invasivo do desenvolvimento que acomete mais ou menos 1% da população. Ele pode ser detectado antes dos 3 anos de idade. Na verdade, ele não é detectado ainda no útero da mãe, mas é congênito. Não há tecnologia ainda de identificar o autismo ainda no útero. Exatamente, porque não existe assim um exame de imagem, né, que possa detectar o autismo. Na verdade, quando se começa a observar, são comportamentos diferentes que sinalizam para, digamos assim, um desvio no curso normal do desenvolvimento. Então, a criança, quando ela começa a apresentar alguns transtornos, né, alguns problemas em relação ao desenvolvimento, na área de linguagem, né, comunicação, que a gente chama, na área de interação social, na área de comportamento, então, essa criança ela precisa ser observada mais de perto para verificar se as características do autismo estão presentes. Maurício, você também é diretor, né, da associação. E tanto Mônica quanto você também tem filho autista? Eu tenho um filho, Rafael. Rafael, tem quantos anos o Rafael? Tem 6 anos. 6 aninhos. E a associação, é importante frisar que é um trabalho voluntário. Vocês são voluntários, vocês não ganham nada da associação para exercer essas funções. E na associação é um rateio de despesas. Então, todos nós pagamos como qualquer outro dos pais, né? E nos esforçamos ao máximo para dar uma melhor qualidade, um melhor desenvolvimento para os nossos filhos. Então não há nenhum tipo de ajuda de custo do governo para essa associação? Infelizmente não. É somente um rateio de despesas, então a gente se desdobra com diversas campanhas, né? Rifas, campanhas, doadores mensais, e a gente está sempre lançando novas campanhas no intuito de minimizar um pouco as nossas despesas. Interessante. É necessário que, sempre falo aqui, que tantas coisas importantes para que o poder público possa investir melhor os seus rendimentos, as suas forças, o seu entendimento. E às vezes a gente percebe que tem tantas outras coisas que não tem valor quase nenhum para a sociedade, como alguns tipos aí de esporte, por exemplo, né? Que às vezes é tão pequeno o resultado, e tantas associações como essa, por exemplo, e a gente percebe que não há um empenho, né, do poder público para que possa dar mais dignidade, mais tranquilidade para os pais que vivem ali se esforçando para manter uma qualidade de vida para os seus filhos. Exatamente. Mas como é que é o Rafael? Eu estou meio curioso com... É o Rafael e o... Hugo, né? Como é que é o Rafael, Maurício? Puxa, o Rafael, ele hoje tem 6 anos, então a gente conseguiu o diagnóstico dele, ele tinha 2 anos e meio, né? E começamos a fazer terapias, né? De fonoaudiólogo, terapia ocupacional. E com o tempo a gente percebeu, ele começou a desenvolver, mas a gente percebeu que ele precisava de mais terapias. Então procuramos a AMA, né? Eu ainda...
não conhecia a AMA, então entrei na AMA. A AMA, nós temos um atendimento multidisciplinar, com fonoaudiólogo, psicólogo, pedagogo, terapeuta ocupacional, educador físico, musicalização e terapias voltadas para o dia a dia da vida diária, né? Então, assim, a criança, as dificuldades, elas vão desde aprender a calçar um tênis, né? Vestir a camisa, escovar os dentes. Então, tudo isso a gente ensina para as nossas crianças, né? Agora, Mônica, o autismo é um mundo muito... Não sei se eu vou falar correto, apesar de eu posso falar até de forma incorreta, porque eu sou leigo também no assunto, apesar de já ter entrevistado, né, outras pessoas sobre o tema, mas é um mundo muito deles, né? É um mundo muito pessoal. Como é que é a interação da mãe, do pai com a criança que tem autismo? Como é que é essa relação, essa comunicação? O próprio nome já coloca, né? Que é como se ele estivesse num mundo particular em si mesmo, né? Em si mesmado, como fala. Certo. Mas a nossa parte, a nossa tarefa tem sido exatamente trazer para o nosso mundo. Porque, na verdade, não existe essa de dizer ele vive num mundo próprio. Ele vive no nosso mundo. Só existe esse mundo, né? Bem, então, mesmo que ele tenha essas características que realmente comprometem, como essa questão da interação social, quando a gente diz que ele vive no próprio mundo dele, é porque a questão da interação social é muito séria na pessoa com autismo. Ele não busca o outro, ele não busca nem os pais. Então, no começo, quando se começou a estudar que existiu algumas pessoas, né, lá da década de 40 do século passado, começou a se estudar que existiam pessoas com esse tipo de comportamento, que o autismo ele foi definido na década de 40, em 1940 e pouco, 46, né? Então, tinham essas pessoas, esses indivíduos que não buscavam os pais. Aí começou aquele conceito de mãe geladeira, né? Então, é porque a mãe não teve um sucesso na gestação, a mãe rejeitou o filho e tal e tal. Veja o trauma para essa mãe também, exatamente. Né, existe uma linha da psicanálise que ainda acredita nisso, né? Mesmo? E meu filho tem 14 anos, mas quando ele tinha antes de 2 anos de idade, já estava na terapia. E eu comecei, porque não sabia... No caso do Bruno, né? Hugo. O Hugo, você conseguiu detectar antes? E ele com 1 ano e meio eu já detectei, porque ninguém queria dar diagnóstico para ele aqui. Né? Então, mãe, cada criança tem o seu ritmo. Mãe, ele quando tiver 3 anos vai estar falando, ele quando tiver 3 anos vai estar interagindo bem. Vamos colocar na escola, né, que ele vai interagir e tal. Então, ele começou para a escola antes de 2 anos. Quando a escola me chamou, disse, vamos colocar na fono e na psicóloga. Eu comecei com eles, antes de 2 anos de idade, ele já estava fazendo terapia. Só que eu não sabia naquela época quase nada sobre autismo. Certo. E não sabia qual era a abordagem que realmente funciona para a pessoa com autismo, que é uma abordagem na linha comportamental. Então, eu comecei com a psicanálise, com pessoas da linha da psicanálise, e que vinham com essa tendência de saber em que momento eu rejeitei meu filho. E eu dizia, mas o meu filho foi muito amado, foi muito querido, né? E aí, desejado, como é que eu rejeitei meu filho, né? E como é que tinha essa questão de em que momento você não se dá bem com seu marido, com seu pai, com seu avô, e daqui a pouco já vai no bisavô, não sei aonde. E eu achando muito esquisito esse tipo de abordagem, né? Eu digo, mas e a criança correndo pela sala, na terapia, e parecia que a terapia era comigo. Eu dizia, mas a terapia é para ele, né? Então, o que é que ele está fazendo aqui, se as perguntas são para mim? Mônica e Maurício, isso nos mostra a falta de preparo, de conhecimento, né, sobre o assunto, sobre o tema. Foi a nossa primeira luta. Meu Deus do céu, deve ser. E como é que é? Como é que é esse Imagina há 12 anos atrás. Imagino. Quando falava em autismo, o pessoal não sabia nem se escrevia com U ou com L. Quando eu ia para os médicos, ninguém sabia dar diagnóstico. Eu tive que sair daqui para poder ir atrás de diagnóstico. Quando eu vi que ninguém sabia qual era a abordagem que dava norte para tratamento do autismo, eu fui a São Paulo, no evento da AMA de São Paulo, pioneira aqui no Brasil, que já tem 35 anos de fundação. E eu fui lá ver exatamente o que significava autismo e como se tratava. E descobri a completa, né, falta de informação que tinha aqui em Maceió. Gente, nós não estamos falando de
de 50 anos, de 30, de 70. Estamos falando de ontem. Né? E a gente percebe o quanto estamos ainda tão distantes de um conhecimento mais apurado, mais científico, mais técnico. Maurício, me fala uma coisa, existem graus diferentes de autismo? Tem. Então, assim, existe 3 graus de autismo. Então, a criança seria o grau leve, o grau médio ou moderado e o grau grave ou gravíssimo, né? Então, assim, a gente na AMA, a gente tem uma terapia direcionada, terapia comportamental, né? Então, utilizando diversos métodos, né? Esses métodos não são criados pela gente, né? Então, assim, existem estudos sobre isso de terapia comprovados, né? Cientificamente, né? Então, a gente utiliza métodos como o TIT, o ABA e o PECS. Então, métodos para desenvolver Tá, você pode falar o que é isso para a gente? Tem alguma forma mais simples para o telespectador entender que métodos, na prática, como é que acontece a aplicação desses Melhor métodos? Eu falar. Você fala, Exatamente. Na verdade, o TEACH é uma abordagem de ensino estruturado. Né? Foi o que primeiro a gente foi buscar. A criança com autismo, a porta de entrada de informação, de aprendizado dela é visual. Então, o TEACH, ele foi desenvolvido exatamente para pessoas com autismo ou pessoas com dificuldade de comunicação. Certo. Então, toda a estrutura do ambiente, o TEACH estrutura o ambiente visualmente para que a criança, para que o adolescente, para que o adulto, porque o TEACH não é só para criança, ele possa entender o que o ambiente está esperando dele. Então, o TEACH tem uma agenda onde todas as atividades que estão previstas para a criança, para o adolescente, para o adulto no dia, elas estão organizadas nessa agenda. E aí, para cada atividade dessa tem uma estrutura, que a gente chama de um sistema de trabalho. Toda a estrutura da sala, toda a estrutura do ambiente é organizada para que ele entenda quais são as propostas de trabalho e todas as tarefas, cognitivamente falando, são também adaptadas. Então, o TEACH tem toda essa adaptação, toda essa estruturação para favorecer o ensino a crianças com autismo. Por quê? Porque elas não aprendem pelos métodos comuns de ensino em uma sala. Então, até na escola, o TEACH precisa existir. E essa foi uma das maiores dificuldades que nós tivemos. Imagina 10 anos atrás, meu filho na escola, e eles diziam que o TEACH tinha sido uma coisa que eu tinha inventado, e eu dizendo, não, mas o TEACH foi inventado na década de 60, nos Estados Unidos, e ninguém acreditava no que eu estava dizendo, né? E eu trazia apostila, trazia informação, mas só que em inglês. Aí eu não tinha livro no Brasil que abordasse o tema. Tinha alguns artigos, mas o pessoal não queria ler. Aí dizia, não, mas a abordagem comportamental é adestramento de macaquinho. Eu dizia, mas eu sou mãe, eu não estou chamando meu filho de macaquinho. Eu estou dizendo que esse método, ele é usado mundialmente. E usado em São Paulo, onde as pessoas de São Paulo foram nos anos 80 no exterior para buscar o método e trazer, né, informações sobre ele. Então, outro método que é utilizado é o ABA, Análise do Comportamento, que também é usado na AMA de São Paulo e usado por aí afora, nos Estados Unidos, muito, muito usado desde a mais tenra idade, que trabalha o ensino de habilidades, como o Maurício falou, a criança precisa ser ensinada. Para você ter uma ideia, a criança com autismo, ela precisa ser ensinada até a imitar. Ela não aprende por imitação como uma criança normal. Certo. Então, você tem que ensinar a imitar para depois, quando ela aprende a imitar, começar a aprender. Isso num grau elevado de autismo é possível? A escala do autismo, né, como o Maurício falou, severo, moderado e leve. É possível, com o trabalho, a gente trazer do severo para o moderado, do moderado para o leve. Isso? Exatamente. Que legal. Então, o nosso trabalho intensivo tem sido para isso. Para que os indivíduos com autismo severo venham para o grau moderado, venham para o grau leve. Que legal. Com muito trabalho. Nem todos vão conseguir, que depende do grau do comprometimento. Mas consegue mencionar o percentual de sucesso? Nós não temos cientificamente comprovado isso. Mas nos Estados Unidos eles conseguem muito. Que legal. Isso é mais de muito bom, 70%. gente. Aqui no Brasil nós não temos estatísticas. Então, mas Estados Unidos, mais de 70% consegue trazer do grau severo para o moderado, do moderado para o leve. Por isso, né? Que legal. Por isso a importância do diagnóstico precoce, para que a criança ela venha
Então, para que a criança comece a desenvolver o trabalho adequado. Mais cedo, né, Maurício? Mais cedo. Agora, veja a importância do investimento do poder público, porque quando a gente fala que todos vocês aí, os pais, os diretores da associação, que estão ali investindo, imagina se todo mundo se juntasse mais, se investisse mais, com certeza teríamos muito mais condições de ter mais sucesso, um percentual maior de sucesso desses Exatamente. resultados. E essa semana passada me perguntaram por que o governo não ajuda, né? Nós já tentamos conseguir pelo governo e nós... Você fala governo estadual. Governo estadual, municipal. Governo municipal, governo federal. O que acontece? O governo tem uma verba, tem repasse para isso, sim, né? Sim. Mas a forma de repasse do SUS e da educação, que são os dois órgãos, né? Assistência Social, Educação e Saúde, eles têm uma forma de repasse que não prevê o que o atendimento para o autismo necessita, que é exatamente todo o tratamento com autismo, nessas abordagens que nós mencionamos aqui, precisa ser um atendimento 1 para 1. Um terapeuta para uma criança. Sim. A consulta é 1 para 1. Sim. A sala também. Porque não adianta você colocar duas crianças numa sala que uma vai estar interferindo na outra, né? Então, nós colocamos, só quando elas já estão bem organizadas, é que nós colocamos mais de uma criança por sala. Certo. Só que com mais de um terapeuta, cada uma com um também. Mônica, como é que está a inclusão, né, inclusão escolar, né, das crianças com autismo? Porque a gente vem ouvindo muito o governo falar que as escolas estão cada vez mais preparadas. Como é que está essa inclusão? Está bem, na opinião de vocês? Olha, o governo ali primeiro faz as demandas, né? Diz, olha, é obrigação não rejeitar a matrícula. Primeiro baixa as portarias, né, baixa os decretos e depois que se preocupa em capacitar as escolas para isso. Isso é que nos incomoda. É isso que nos incomoda, porque... Na verdade, teve uma lei em 2012. Teve uma lei de 2012 que ela prevê até que a escola é obrigada a aceitar uma criança com autismo. Essa lei já é de 2012, 2012, exatamente. Em vigor em 2013. Então, ela prevê a possibilidade que a escola teria que aceitar, né, inclusive sob pena de multa. Depois veio uma lei em 2015 que entrou em vigor em 2016, que é o Estatuto do Deficiente, que prevê a possibilidade da criança ter um acompanhante, né? Algum profissional que ajudasse no desenvolvimento dessa criança em sala de aula. Então, isso gerou uma carência das escolas de profissionais capacitados, né? Então, inclusive, a gente está, né, Mônica, com uma nova campanha e a gente está capacitando, né? Uma campanha de capacitação, a AMA oferecendo capacitação para que essas escolas possam se organizar para atender as crianças com autismo de forma efetiva. Mônica, muito bom. Então, vamos fortalecer mais ainda a AMA e que a AMA possa colaborar com essas escolas e que o governo, por favor, possa colaborar de alguma forma também com a associação. Com o nosso trabalho sério. Juntos, né, seremos mais fortes, né? Exatamente. Agora, rapidinho, o diretor já me disse que acabou o programa. Como é que está a questão da tecnologia, o avanço nessa área? É muito nos últimos anos? Olha só, eu sou professora, sou pesquisadora, né? Eu trabalho nessa área exatamente de desenvolvimento de aplicativos para pessoas com autismo. Tem sido a especialização. Nós já temos o ABC Autismo, que tem mais de 40 mil downloads. É gratuito, todo mundo pode acessar na Google Play Store. ABC Autismo é um software gratuito que serve para celular. O Maurício está colocando aqui, né? Foi desenvolvido em parceria com o IFAO e a AMA. IFAO é o meu local de trabalho e tem dado total apoio. Esse foi o primeiro aplicativo. Muito bom. Né? Muito lindo. E nós estamos estamos lançando agora em abril, num evento que vai ter de computação, o Hangout Games, que é um aplicativo, um jogo da forca adaptado para crianças com autismo e com dificuldade de aprendizado. Então, nós vamos estar lançando até o final do mês, versão para Android também e para outras plataformas. Esse aplicativo também vai para outras plataformas. Então, nós temos procurado desenvolver tecnologias para ajudar exatamente no aprendizado de pessoas com autismo. Gente, olha, quem chegou agora, quem ligou a televisão agora, pode assistir no YouTube, né, depois das 14 horas. Está lá no YouTube, TV Mar Canal 25. Eu agradeço pela atenção, agradeço pelas explicações. Desejo muito
muita inspiração divina para vocês, para que vocês possam continuar com muita força, buscando o melhor para essas crianças. O nosso telefone de contato, 3316-3573. Pronto, se você não pegou o telefone de contato, liga para a TV Mar, que a gente repassa o telefone do pessoal e você pode ir lá no Google colocar a associação dos Autismo amigos, Alagoas. Autismo Alagoas, aparece lá no Google. Site, Facebook, tudo. E estejam sempre, disponham sempre da gente, viu? Obrigada pela oportunidade, viu, Ariel? Obrigada. Eu que agradeço. Gente, olha, estamos terminando o programa, não dá tempo de falar mais nada, que o diretor já me falou 10 vezes que o programa acabou. Fiquem com Deus, muito obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho. Fique também com o programa Conjuntura, né? Com Flávio Gomes de Barros, trazendo também informações importantes para você, nosso telespectador. Obrigado, fique com Deus. Tchau, tchau. Até amanhã.